Questão 21. Agora, em comparação com as questões 19 e 20, onde o veículo, lembrem, trafegava com uma velocidade de 54 km por hora, percorreu 12 metros como distância de reação, percorreu 15 metros como distância de frenagem, eles querem que vocês reconsiderem esses cálculos para uma nova velocidade em que o veículo trafega, o dobro da velocidade, ao invés de 54 km por hora, 108 km por hora. Notem que eles querem também a distância total percorrida. Na situação anterior, como ele percorreu 12 mais 15 metros, a distância total percorrida para a velocidade de 54 km por hora equivale a 27 metros. Para que a gente possa fazer a comparação, aqui estão os resultados das questões anteriores para o veículo trafegando a 54 km por hora. Agora nós reconsideramos tudo isso para uma nova velocidade de, ao invés de 54, 108 km por hora. Vamos recalcular a distância de reação, a distância de frenagem e a distância total percorrida, mantendo-se aqui o tempo de reação de 4/5 de segundo. Notem que a velocidade 108 km por hora dividido por 3,6 resulta em 30 metros por segundo, claro, o dobro da anterior. Portanto, a nova distância de reação, V vezes TR, me parece lógico, com o mesmo tempo, com o dobro da velocidade, vai percorrer o dobro da distância. Então, a nova distância de reação é de 24 metros, 30 metros por segundo vezes 4/5 de segundo. Para o cálculo da distância de frenagem, mantém-se a desaceleração, mas a nova velocidade inicial na frenagem é de 30 metros por segundo. Utilizamos de novo, segundo os dados que nós temos, a expressão de Torricelli. VF ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, igual a 30 ao quadrado, VI ao quadrado, mais 2 vezes menos 7,5 vezes a distância de frenagem. Essa distância de frenagem resulta em 900 sobre 15, o que nos dá uma distância de 60 metros. Agora, com esses novos resultados, nós podemos analisar as frases da questão 21. Claro, falta calcular aqui a distância total percorrida pelo veículo com esses novos dados. Percebam que para a velocidade de 108 km por hora, a distância total percorrida dá 24 mais 60, ou seja, 84 metros. Agora as frases para analisar. Frase 1. A distância percorrida pelo automóvel durante o tempo de reação do condutor é de 2 dr. Está certo, na situação anterior nós tínhamos 12 metros de distância de reação. Agora, para a nova situação, nós temos 24 metros, certa a frase 1. Frase 2. A distância percorrida pelo automóvel durante a frenagem é 2 df. Incorreto, nós fomos de 15 metros na situação da questão 20 para 60 metros na situação da questão 21. Com o dobro da velocidade, deu 4 vezes a distância de 15 para 60 metros. Portanto, nós temos ali errada a frase 2. Frase 3. A distância total percorrida pelo automóvel é de 2 dt. Incorreto, nós tínhamos uma distância total de 27 metros para a velocidade de 54 km por hora. Nós temos agora 84 metros, não é o dobro, incorreta a frase 3. Portanto, só correta a frase 1, a alternativa da letra A. Questão 27. Um atleta partindo do repouso percorre 100 metros de uma pista horizontal retilínea em 10 segundos e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo sobre esse movimento. Que movimento é esse? Bom, a aceleração constante no movimento retilíneo é um mr, o v. Notem os dados que nós temos. Velocidade inicial 0, percorre uma distância total de 100 metros em 10 segundos. Frase 1. O módulo de sua velocidade média é 36 km por hora. A velocidade média, a distância total pelo tempo total, 100 metros em 10 segundos dá uma média de 10 metros por segundo, multiplicado por 3,6, 36 km por hora, portanto, certa a frase 1. Frase 2. O módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Nenhuma aeronave de grande porte tem uma aceleração dessas, mas enfim. Notem que com os dados que nós temos, distância e velocidade inicial e o tempo, através da equação d igual a VIT mais AT ao quadrado sobre 2, nós podemos calcular a aceleração.
Esse primeiro termo é zero, porque a velocidade inicial é zero, portanto, 100 é igual a vezes 10 ao quadrado sobre 2. D igual a t ao quadrado sobre 2 é o que se resume à equação da distância quando VI é igual a zero. Como eu disse, 100 é igual a vezes 10 ao quadrado sobre 2, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então está errada a frase 2. Frase 3. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. Bom, a maior velocidade que ele vai ter é a velocidade final. Se ele acelera sempre de 2 em 2, a máxima velocidade atingida é a velocidade no final desta corrida. A velocidade final pode ser calculada por VF igual a VI mais AT, onde o VI é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 10. VI mais AT igual a 0 mais 2 vezes 10, 20 metros por segundo é a máxima velocidade. Tem que ser uma velocidade maior que a média, que é 10. Então a maior velocidade não pode ser igual à velocidade média. Por isso está errada a frase 3, tanto que a velocidade máxima é 20 metros por segundo. Apenas correta a frase 1, a alternativa da letra A.